Olá pessoal, vamos começar nossa aula do 7º ano, tá? A nossa tarefa hoje vai ser a correção da avaliação diagnóstica, que vocês todos já fizeram o formulário, já enviaram, já têm as suas notas. E agora a gente vai fazer a correção para que vocês consigam uma pontuação a mais no caderno. Então, comece colocando o nome da escola, tá? E o cabeçalho, o conteúdo. Então, vamos à primeira questão. A primeira diz o seguinte, olha. Qual é o número que está entre Flávio e o número 6? E aqui a gente vai pegar uma canetinha e vai observar que Flávio é esse bonequinho aqui. E o número 6 é esse aqui. Então, o número que está entre eles é o número 5. Bem fácil. Próxima questão. Bia montou a figura abaixo e em seguida fez uma colagem para obter o solo de papelão. Observe que essa aqui é a planificação da figura que ela montou. Observe também que essa figura ela vai ter 4 triângulos nas suas faces. Então, aqui eu tenho 4 faces triangulares. É esse detalhe que a gente vai ter que prestar atenção, ó. Triangulares, certo? Então, se eu observar essa figura aqui, todas as faces são triângulos. Se eu observar aqui a base, ó, a base aqui, ela é quadrada. Então, a letra A não pode ser uma resposta. Se eu observar a letra B, eu vou ter triângulos, mas eu também vou ter retângulos nas suas laterais. Portanto, também não pode ser a figura que ela montou. A letra C também não pode ser, porque eu vou ter aqui, olha, a sua base um pentágono. A letra D é o que mais se aproxima. Mas, para ter certeza, vamos observar a letra E, que vai ter na sua face superior um octógono. Então, a única resposta que pode ser convincente é essa aqui, que é uma pirâmide triangular. Uma pirâmide triangular. Ok? Questão 3. Quero cercar uma tela de arame. Quero cercar com uma tela de arame um canteiro. Quando a gente escutar a palavra cercar, a gente já pensa na palavra perímetro. Perímetro nada mais é do que a soma da medida do contorno, certo? No caso, o contorno aqui é uma figura quadrangular, então o contorno vai ser os 4 lados. Então, o contorno desse aqui vai me dar 6,70 metros aqui, que é 6 metros e 70 centímetros, 3 metros e 80 aqui, 4,50 aqui, fechando com 5 metros. A pergunta é, se cada metro de tela custar R$2, quanto ele vai gastar no cercado de tudo? Então, primeiro a gente vai achar o perímetro, somando 6,70 mais 3,80 mais 4,50 mais 5. Quando eu somar tudo isso, eu vou ter, olha, 0, 7 mais 8 dá 15, 15 mais 5 dá 20, 20 mais 0, 20, certo? 2 mais 6 dá 8, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 5 dá 20. Não esqueça de colocar, ó, vírgula embaixo de vírgula. Eu tenho aqui 20 metros. Essa tela ele vai comprar 20 metros de tela. 20 metros de tela pelo preço de R$2, o seu custo nada mais é do que R$40, certo? Que vai me dar a letra C como resposta. Próxima questão. Questão 4. Dona Lila vai cercar também, olha, mais uma vez a palavra cercar. Um pedaço retangular de seu quintal. A área reservada, nesse caso está perguntando a área. A área reservada desse plantio será de quanto? Então, área, até a unidade de medida ele muda aqui, viu? Se o perímetro é em metros, a área vai ser metros quadrados. Veja, aqui eu tenho um retângulo. Então, a área do retângulo sempre vai ser base vezes altura.
Nesse caso, essa vai ser a base e essa vai ser a altura. Certo? Então, minha área vai ser 23 vezes 17. Vamos fazer essa continha aqui para a gente lembrar quanto vai dar esse valor, certo? Primeiro a gente faz a multiplicação do 7. 7 vezes 3 dá 21, com 2. 7 vezes 2 é 14, mais 2, 16. E agora a gente vai somar com a multiplicação do 1, deixando esse espaçozinho aqui em branco ou colocando o sinal de mais, certo? 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 2 dá 2. E aí a gente soma para achar a multiplicação, ó. 1 mais 0 dá 1, 6 mais 3 dá 9, e 1 mais 2 dá 3. Ou seja, a área da figura é 391 metros quadrados. Letra B. 5. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo. Paralelepípedo é um poliedro, um sólido, que tem suas faces retangulares, certo? E aqui a gente consegue ver, olha, que tem 2 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metros de altura. A pergunta é, qual é o volume dessa caixa? O volume do paralelepípedo sempre vai ser a multiplicação das 3 dimensões, do comprimento, que eu chamo aqui de comprimento, da largura, vou chamar de L, então, vezes L, vezes a altura, certo? Eu vou chamar de A. Altura. Então, olha, aqui eu vou dizer, ó, comprimento, largura, altura. Vai ser a multiplicação dessas 3 dimensões, ó. 2 vezes 3 vezes 1,5 metros. São 3 dimensões, veja. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1,5, a gente pode fazer a continha no papel, no rascunho, ó. 1,5 vezes 6. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 1 dá 6. Mais 3 dá 9. E aí a gente vê o seguinte, olha, quando tem vírgula, a gente vai contar quantas casas decimais tem o número com vírgula. Neste caso, tem uma casa decimal, minha resposta também vai ser só uma casa decimal. Portanto, o volume desse aqui vai ser 9,0 metros cúbicos, porque são 3 dimensões. Cada dimensão tem metro. 1, 2, 3. Resposta, letra A. Questão 6. Um pacote de biscoito cabe em 18 biscoitos. Quantos biscoitos serão necessários para encher 140 pacotes do mesmo tamanho? Então, 140 vezes 18 biscoitos, eu vou ter o total de biscoitos das 140 caixas, né, pacotes. Então, vai ficar 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 8, mais 3 dá 11. E aí, agora eu vou multiplicar pelo 1, olha, deixo esse espaço em branco ou coloco o sinal de mais. E multiplico colocando a resposta a partir dessa casa decimal. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. Soma tudo e vai me dar o quê? 0, 2, 5 e 2, certo? Ou seja, 2.520 biscoitos. A pergunta é quantos biscoitos? Então, na questão 7, nós temos aqui, olha, a fração 3 centésimos corresponde a um número decimal qual? 3 centésimos, observe que o 100, ele tem 2 zeros. Significa dizer que o número que eu dividi 3, se eu fosse dividir por 100, o número que ficasse aqui ia ter 2 casas.
certo? Aqui é a parte inteira. E aqui ia ter duas casas. Então, eu vou observar aqui, olha, veja só. Qual é o número que tem duas casas? Aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três. E aí vai aumentando. A única que tem duas casas é o letra B. Ok? Próxima questão. Número 8. A figura abaixo representa uma fração. Essa fração aqui, ó, desse desenho, como é que se escreve? Toda fração você escreve, ó, a parte pintada em cima e a quantidade de casas que foi dividida a figura. Nesse caso aqui eu tenho um retângulo que foi dividido em duas partes. Portanto, essa fração é 1/2, certo? A fração equivalente, então ele vai querer frações equivalentes a 1/2. Para eu achar frações equivalentes, eu posso multiplicar em cima e embaixo, que é chamado de numerador e denominador, pelo mesmo fator. Por exemplo, 2. Eu poderia achar aqui, ó, 2/4, que é uma fração equivalente a 1/2. Eu também poderia pegar essa fração e multiplicar por 3. E aí eu ia ter a fração equivalente 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho essas frações equivalentes. Como eu estou querendo saber qual é a figura das opções que tem essas frações, eu vou ver aqui no meu desenho em quantas partes foi dividida. Todas elas, com exceção dessa, foi dividida em 4 partes. Então, eu tenho que achar uma fração equivalente com essa cara aqui. Ou seja, 2 partes pintada e 4 partes dividida. A única que responde essa pergunta é a letra A. 2 partes pintadas e 4 partes divididas. Aqui eu tenho uma parte pintada, 4 dividida. Aqui eu tenho 3 partes pintadas, 4 divididas. Aqui eu tenho 4 partes pintadas, 4 divididas. Aqui eu não tenho nenhuma pintada, 2 divididas, certo? Muito bem. Então, a resposta, letra A. Próxima pergunta. Qual é o resultado? Qual é o resultado dessa fração aqui, olha? 1/8 mais 5/6. Essa fração não pode ser somada direto, 1 mais 5 e 8 mais 6, de jeito nenhum. Por quê? Porque as frações só podem ser somadas se tiverem sua equivalência, ou seja, se os denominadores forem iguais. Uma maneira rápida de achar o denominador comum delas é você multiplicar essa fração aqui por 6, em cima e embaixo, e essa aqui por 8, em cima e embaixo. E aí eu vou achar frações equivalentes. 1 vezes 6 vai dar 6 sobre 48, né? Porque 8 vezes 6 dá 48, mais 5 vezes 8, 40, sobre 6 vezes 8, 48. Agora sim, eu vou ter frações equivalentes. Denominadores iguais, conserva o denominador e soma o numerador, que é a parte de cima. 6 mais 40, 46. Professora, mas não tem essa resposta aqui. 46 sobre 48 é uma fração equivalente, gente. Não é a única, certo? Como é que eu faço, então, para descobrir, professora? Veja, eu preciso ver aqui que os meus denominadores chega a 24, chega a 8, são múltiplos de 4. Então, o que eu vou fazer? Vou primeiro dividir em cima e embaixo por 2, porque é possível. 46 dividido por 2 dá 23. E 48 dividido por 2 dá 24. Isso se chama achar uma fração irredutível. Mas não é irredutível essa. Porém, já me dá uma resposta. Aliás, é irredutível sim. Essa é uma fração irredutível. Por quê? Porque 23 não divide por outro número que também divide 24. Então, essa é a única fração que eu posso descobrir mínima, ou seja, a fração irredutível, que é a resposta letra C. Ok? Última questão.
Para fazer uma viagem, Antônio ele colocou 25 litros e meio de gasolina no tanque. Sabendo que o litro da gasolina estava R$ 4,45, quanto ele pagou por esse total de litros? Então, 25,5 litros vezes, deixa eu botar aqui mais, vezes R$ 4,45 vai ser qual valor? Vamos lá. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27. Vão 2 de novo. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Agora eu vou somar com o segundo membro, lembrando que tem que deixar esse espaço. 4 vezes 5 dá 20. Vão 2, já está aqui. 4 vezes 5 dá 20, com 2, 22. Já está aqui o 2. 4 vezes 2 dá 8, com mais 2 dá 10. Então, coloca aqui. Agora eu vou multiplicar por esse 4 aqui, olha. Eu vou deixar esse espaço aqui em branco, tá bom? Como esse 4 é a mesma coisa que esse aqui, então a multiplicação vai dar a mesma coisa. Eu só vou repetir 1020 aqui, tá bom? 1020. Então, 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. 2 mais 2 dá 4. 1 mais 2 dá 3. 1 mais 0 dá 1. 1 aqui. Só que não acabou, gente. Eu preciso perceber o seguinte, olha. Perceba o seguinte. Aqui eu tenho, olha, uma casa após a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas após a vírgula. Minha resposta precisa ter a mesma quantidade de casas, certo? Portanto, a vírgula vai ficar aqui, ok? A minha resposta, então, seria, veja, ele quer um valor aproximado. Como não existe 475 centavos, o que mais se aproxima de 47 centavos é o 50. Então, ele arredondou isso aqui tudinho por 50 centavos, certo? Então, 113 e 50 centavos, letra D. Joinha? Um abraço a todos, fiquem com Deus.